Olá, eu resolvi gravar um vídeo ao vivo também de repente agora, do nada. Acabei de gravar outro, mas eu tava inspirada por causa do curso que eu fiz. E aí eu lembrei que tinha outra coisa que eu queria falar que é muito importante. Mas você já se perguntou por que que às vezes as pessoas passam em vários médicos, tomam vários tipos de remédio e aí nunca melhora? Independente do tipo de doença, né? Principalmente quando é uma doença reumatológica, endócrina, mas na psiquiatria isso é muito comum, né? Como médica de família, eu sempre via isso e às vezes com alguns diagnósticos que raros ou difíceis, por exemplo, nossa, a pessoa rodou e não conseguia fazer o diagnóstico. E aí é justificável, né? Porque tem algumas doenças que são difíceis de se diagnosticar. E aí ela realmente tem que considerar que o médico não vai conseguir em algumas consultas. E aí a pessoa não tem muita paciência de fazer um acompanhamento e o médico rever os exames e fazer o raciocínio clínico direito para fazer o diagnóstico que a gente chama de exclusão, né? E conseguir diagnosticar uma doença rara. Mas isso é a exceção, né? A maior parte das vezes a pessoa passou em vários médicos, tomou o remédio direito, aí depois voltou a ficar mal. Ou melhorou de uma coisa e depois apareceu outra coisa. Aí foi no médico de novo. Né, e fala, mas aconteceu isso. E tá sempre mal. Né? Não sei se você conhece alguém assim, tem alguém assim na família, tem um amigo assim. Isso é muito comum. Tem um perfil, às vezes, de pessoas, né, que tá sempre mal, tá sempre acontecendo alguma coisa, nunca fica bem. Ou às vezes a gente passa fases assim, né? Eu, por exemplo, passei agora um ano péssimo. Não consegui praticamente trabalhar quase nada. E isso às vezes acontece, né? O povo fala, nossa, vai benzer, tá com zica, tá zicado, tá não sei o quê. E aí, a gente, quando começa a olhar em volta, porque como médica de família a gente faz isso já, né? Olha o que está acontecendo com a saúde da pessoa para além, né? Porque se a pessoa está sentindo mal, tive vários picos de pressão alta, e aí eu fui no cardiologista, mas aí também estava com crise de ansiedade, estou fazendo acompanhamento, né, com a psiquiatra. Mas se a pessoa vai só naquele médico ou só naquele especialista de tal coisa, ele vai ficar olhando aquilo, vai dar um remédio para aquilo, aí não melhora, então aí ela vai no outro médico, vai tomar um remédio para aquele outro, aí ela vai no médico tal, e aí o médico tal vai dar um remédio específico para dor nas costas, e aí ela tem dor nas costas, mas aí também não é só isso, ela tem dor de barriga, e ela vai, por causa da dor de barriga, ela vai no gastro, e aí o gastro vai dar remédio para dor de barriga. Só que tem uma causa que, juntando tudo, explica. Geralmente a causa é a cabeça, né? Mas para ela conseguir chegar lá naquele diagnóstico também, né? Do que é que está acontecendo, né? Na cabeça dela, que está dando todos aqueles sintomas, demora. E aí acontece muito comumente isso, que a pessoa passou e, nossa, passou 5, 6 médicos até conseguir chegar, né, no psiquiatra e ver que era aquilo. Ou num reumatologista e ver que era uma doença reumatológica, que aí realmente tem sintoma pulmonar, tem sintoma na pele, tem sintoma, né, em vários lugares, e era uma doença reumatológica. Então existem essas coisas, né? Inclusive doenças reumatológicas às vezes têm também sintomas psiquiátricos. Mas é difícil, né? Acontece essas coisas. E quando a pessoa faz o tratamento, as pessoas que têm essas doenças prolongadas, crônicas, não adianta só tomar o remédio, só ir no médico, né? Ah, Camila, não adianta, porque
quando a pessoa já sofreu desse tanto, sabe o que acontece? Por isso que eu tava falando desse meu curso, que vai ficando um peso aqui assim, sabe? Que além do físico, do material, sim, sabe? Do corpo, tem essa energia. E quando a gente começa a ficar com esses pensamentos ruins, né? De, eu não aguento mais, não vai dar certo, eu já tomei esse remédio, né? Porque várias vezes a gente, como médico, acontece isso. Que quando a gente era aluno, assim, a gente já não gostava de passar na reumatologia, por exemplo, porque você não pode perguntar se o paciente, né, tá bom, porque ele vai reclamar que ele tem dor em tudo, porque realmente tem dor em tudo, né, e quem tem dor crônica, nossa, sofre demais, né, a gente fala, é um paciente chato, mas quem que não vai ser chato, sente dor o tempo todo? É normal, pô. Então, quando você tá nessa vibração ruim, né, de se sentir mal, de não achar nada bom, de não vai melhorar, tá tudo ruim. Isso, essa vibração baixa, tem até uns desenhinhos que mostram assim, a cor que fica, a aura, a cor que a frequência que a pessoa vibra. Isso atrai coisas muito ruins. E aí é engraçado, né? Que aí a pessoa não tá bem, tá doente, e aí começa a dar tudo errado na vida da pessoa. Porque aí meu marido perdeu o emprego. Mas aí meu carro quebrou. E aí minha casa não sei o quê. Tudo começa a acontecer, sabe? Não só na parte da doença. E aí você fala, nossa, parece que é um complô. Não é, que começa a juntar coisa, porque a pessoa está naquela vibração e a gente é energia. Então, tudo que a gente emana volta igual, né? Infelizmente é assim. E aí a gente só tomar um remédio, né? O remédio melhora um pouco aqui, e não adianta também a gente achar que sem o remédio também vai resolver, porque se o negócio chegou a materializar, tá denso desse jeito, né? Claro que dependendo das terapias, tem várias terapias e tem vários relatos de que eles chamam de milagre, né? De você tá com um tumor e a pessoa consegue acessar um jeito de curar aquilo, mas isso é raríssimo, né? Não estou dizendo que é impossível, mas é raro, não dá para você esperar que vai acontecer. Mas tem, como tem curas espirituais, como tem, é raro, mas tem. Né? Mas não dá para você ficar esperando que isso aconteça. Precisa do remédio, porque é isso que vai, né, mais provavelmente melhorar. Mas só o remédio não dá, porque aí você precisa dessa outra parte também que eu estava falando, da parte espiritual, porque isso, infelizmente, quando a gente pensa coisa ruim, vem esse outro lado que também ataca. A gente atrai coisa ruim. E aí esse lado vem e fica ali. E aí vai atraindo coisa pior. E vira uma bola de neve. Só coisa pior, coisa pior, coisa pior, coisa pior. E aí nunca vai melhorar. Né? Se a pessoa, além de tomar o remédio, ela começa a se esforçar mesmo. É um esforço, não é tão simples, é que nem tomar o remédio. Ninguém gosta de tomar o remédio. Ai, que vontade de tomar o remédio. Não, mas vai lá e engole, né? E aí, se a pessoa começa, então eu vou fazer 1 hora de crochê, que era uma coisa que eu gostava, mas não tô com vontade. E ela começa mesmo sem ter vontade e ela se sente um pouquinho infeliz. Ou se ela começa a fazer meditação, ou se ela começa a fazer um exercício físico, se ela sai para passear com o cachorro, olha o sol, né? Só de se forçar a sorrir, né? Isso libera endorfina, sabe? Mas é assim, né? E pegar aqueles pensamentos que são ruins e entender que aquilo ali não é verdade, que aquilo ali talvez nem seja dela, né? Que aquilo ali são pensamentos que estão vindo porque ela tá vibrando numa frequência ruim e aí vem coisa, né, que entra, a gente atrai, porque a gente atrai, né, de outra pessoa, de outros, né, seres que estão em volta, e aí fica entrando. E aí não precisa tomar aquilo pra si, né, falar, isso não é meu, né, tá vindo, mas brigar também, não precisa ficar com raiva. Tá, veio, tá bom, mas eu vou fazer minhas coisas aqui, entendeu? E aí
se desvencilha. Se ficar remoendo aquilo, só vai piorar. Mas não dá pra pessoa ficar esperando que vai melhorar, né? Só porque tomou um remédio, ou tomar um remédio achando que não vai funcionar. Porque o que acontece muitas vezes é isso. Chega no médico, mas eu já tomei isso. Mas eu já tentei. Mas tal coisa não faz bem pra mim. Vixe, aí é difícil, porque se você já vai pro médico achando que, mas eu já passei em tantos especialistas, mas eu já tentei tal terapia, mas eu já fiz terapia e não adiantou. Você já chega lá achando que não vai funcionar, seu cérebro controla tudo, aí não vai funcionar, entende? Então, primeira coisa, mudar aqui, tá? Aí as coisas começam a mudar de verdade. Era isso que eu ia falar. Se você já passou em 1 milhão de médicos, já fez 1 milhão de coisas e não tá melhorando, começa a mudar aqui. Talvez as coisas comecem a melhorar. Era isso. Um beijo. Boa noite.